Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Satsanga Cast com Camila Reitz. Aqui é um espaço para respirar fundo e mergulhar na tradição do yoga, nos ensinamentos da cultura védica e numa espiritualidade viva aplicada ao nosso dia a dia. Cada episódio é um convite ao autoconhecimento, à escuta profunda e ao alinhamento com o Dharma, aquilo que dá sentido à nossa existência. Se esse conteúdo ressoa com você, curta, compartilhe com alguém que também está nessa busca e venha comigo se aprofundar ainda mais no programa Satsanga, onde estudamos juntos os fundamentos do yoga e da cultura védica de forma profunda e acessível. Agora sim, respire e vamos começar. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do Satsanga Cast. No primeiro episódio a gente falou sobre o que é o yoga afinal, né, e trouxe algumas reflexões. E aqui eu quero explicar o que é o yoga clássico que está escrito no Yoga Sutra e por que é tão importante estudar esse livro, que é a base de tudo que a gente vai falar aqui no Satsanga Cast. Esse livro traz um estudo filosófico que complementa a prática física, e a prática física, né, que são as posturas, ela dá a base para a gente ter uma cabeça, uma mente clara, calma e uma mente mais objetiva para entender o estudo da filosofia. E essa filosofia, ela tem como objetivo a plenitude do ser. Você já pensou o que é ser pleno? Não ter mais esse vazio e essa necessidade de busca e essa necessidade de satisfazer os desejos para ser feliz. Então, plenitude é um lugar onde está tudo bem. Independente das coisas que acontecem fora, internamente está tudo bem. Esse é o ganho dos ganhos, né? Porque daí você não precisa ficar correndo mais atrás de satisfazer os desejos. E você satisfaz os desejos porque é legal, porque é interessante, né? Porque o desejo em si não é nada ruim, né? Porque você pode ter desejo e a gente só levanta da cama, se você só está ouvindo o podcast porque você tem o desejo de aprender alguma coisa, você só levanta da cama porque você tem o desejo de fazer algo, né? O importante que a gente vê nessa cultura é que a gente percebe que não é a satisfação dos desejos que vai me trazer a plenitude, porque é como se eu tivesse um copo furado e eu ficasse colocando água e a água fugindo, né? A água caindo pelo buraco, quando eu fico satisfazendo os desejos através da obtenção de objetos. Objetos que podem ser coisas, podem ser lugares, né? Status, podem ser pessoas, né? Então, a filosofia do yoga tem como objetivo esse lugar de calma e paz e plenitude, de que está tudo bem o tempo todo. Esse é o ganho dos ganhos, né? E daí eu posso aproveitar a vida, viver. E Patanjali compilou o Yoga Sutra, que é um conhecimento védico, tá? Que vem lá dos Vedas, 5.000 anos. Ele compilou 196 frases que estão dentro do Yoga Sutra, dividido em 4 capítulos. Patanjali,
viveu entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. Ou seja, não dá para saber quando ele viveu. Mas a gente sabe que foi mais ou menos nessa época, porque nessa época que se escrevia dessa forma, como sutra, como uma linha, como se fosse uma forma literária de escrever. E essa era, na época, a moda, né? Escrever em sutra. Então, o Yoga Sutra são 196 versos que são conectados, um sutra com o outro. Parece, né, um livro pequeno, porque são só 196 versos, mas geralmente são livros bem grossos, assim, com comentários. O principal comentarista do Yoga Sutra foi Vyasa, mas os comentários dele também são difíceis de entender. Então, às vezes tem o Sutra, comentado por Vyasa, e daí comentado por algum mestre, algum estudioso. Então, o Sutra em si, sozinho, você não consegue muito entender, ele tem que estar dentro de um contexto. Sutra é como se fosse um código, né? Como se fosse esses códigos de programação. São frases curtas, cheias de significado. Então, geralmente, a gente estuda os Yoga Sutras fazendo comparação entre um comentário e outro, né, dos livros, e refletindo, ouvindo sobre cada um dos sutras e refletindo sobre eles. Tá? Então, o Yoga Sutra foi compilado e organizado em 4 capítulos, que chamam padas. Samadhi Pada, que ele fala realmente sobre a natureza do yoga e da mente. Ele vai falar sobre o objetivo do yoga final. Ele já começa nas 4 primeiros versos, ele explica o que é o yoga. E a importância realmente de a gente estudar a filosofia é não ficar só na parte das técnicas, porque aqui no Yoga Sutra ele fala muito pouco sobre as técnicas. Quando ele fala de asana, que são as posturas, ele fala que asana é uma postura firme e confortável. É uma postura de sentar e meditar. Porque através dessa sentada e dessa meditação, você chega ao Samadhi, que é esse lugar de plenitude, onde eu tenho a compreensão do todo. Quando eu percebo que eu estou em estado de yoga, em estado de união, a alma individual com a alma universal, a consciência individual com a consciência que permeia tudo. Então, esse Samadhipada, ele fala da natureza do yoga e fala da natureza da mente. E é um capítulo um pouco difícil, porque ele vai falar várias formas de Samadhi. E daí, quem que entrou em Samadhi, né? Quem conseguiu chegar ao Samadhi, né? Quem realmente sabe o que é Samadhi? Tem alguns autores que falam que Samadhi é qualquer tipo de alteração da consciência. Então, você vê um pôr do sol maravilhoso e entrar na presença e se perceber nesse ambiente com um todo, com o sol, com a natureza, com a sua própria natureza, porque o yoga busca encontrar a sua própria natureza essencial, que aí neste lugar você tem plenitude, né? Então, pode ser também na meditação, mas é um estado como se fosse um transe, né? Um lugar onde você entra, percebe algumas coisas da natureza humana e volta para o seu cotidiano. Tá? Então, no Samadhipada, ele vai falar sobre os vários tipos de Samadhi e vai dar realmente a explicação do que é yoga e para que serve, né? E daí vai explanar algumas coisas importantes que ao longo do podcast a gente vai falar. Depois vem o Sadhana Pada. Sadhana significa a prática, aquilo que deve ser feito para alcançar o sadhya. Sadhya é o objetivo. Então ali ele vai falar sobre os 8 angas, o Ashtanga Yoga, a gente até fala Ashtanga Yoga de Patanjali, que são os 8 passos do yoga, que é Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara,
Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, Yama e Niyama são preceitos, prescrições e proscrições sobre yoga, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer para ter essa mente na sua própria natureza, né? Para ter paz, para me manter neste lugar de plenitude. Depois ele vai falar Yama, Niyama, Asana, que são as posturas, mas na verdade no Yoga Sutra ele fala só da postura sentada, tá? Depois ele vai falar Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Prana, energia que sustenta toda forma de vida, e Prana, Ayama, é a expansão da energia vital. Então são exercícios respiratórios. Mas ele também não dá muita explicação ali. Ele fala o significado, ele fala sobre, mas não é um livro de exercícios, digamos assim. O Yoga Sutra não é um livro de exercícios, de técnicas. Ele é um livro de filosofia, tá? Que explica, né, a base de tudo. E a prática faz com que você tenha mente e capacidade para entender a filosofia, tá? Pratyahara, que é a abstração dos sentidos, que seria colocar todos os sentidos para dentro, né? Os 5 sentidos. Imagina uma tartaruga com a cabecinha e as patinhas para fora, como sendo cada uma das patinhas e a cabecinha sendo os 5 sentidos. Então, Pratyahara é trazer os sentidos para dentro, para daí fazer Samyama, que é Dharana, Dhyana e Samadhi, que é meditação, que é concentração, Dharana, Dhyana é meditação e Samadhi é o estado de hiperconsciência. Então, isso aqui tudo a gente vai estudar ao longo do podcast, e o Sadhanapada é o nosso capítulo, né? O capítulo dos praticantes, daqueles que querem chegar ao estado de yoga. Depois tem o Vibhuti-pada, que aí ele fala sobre os poderes advindos através da prática e os resultados da prática. E também ele fala para você cuidar, porque você vai adquirir poder através da prática de yoga, porque se você consegue se controlar, você também consegue mais facilmente controlar as pessoas à sua volta. Então ele vai falar também, né, que a gente tem que ter esse cuidado. E é também por isso que esses poderes que vêm da prática, a gente deve saber utilizar corretamente, e é por isso que começa lá o primeiro Anga, né, dos 8 Angas do Ashtanga Yoga, Ashta, 8 Anga partes. O primeiro dos Angas é Ahimsa, não violência, depois veracidade. A gente vai passar por todos eles, mas porque essa prática outorga poder, você tem que ter uma mente, né, um coração bom, uma mente clara, bondade, né, sem agressividade, para você não fazer coisas erradas com esse poder que o yoga outorga. E depois ele fala sobre o Kaivalya-pada, que é onde ele fala dessa libertação, né, desse lugar de aprisionamento que a gente percebe como ser humano, né, esse vazio e esse estado final, né, o que acontece nesse estado final do yoga. Então, o Yoga Sutra é a base do yoga moderno, então sem ele a gente ia perder realmente a profundidade sobre o que é yoga. E, e ele define yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação das flutuações da mente, é acalmar a mente no silêncio. Ter uma mente calma, clara e tranquila, aonde é quase esse Yoga Chitta Vritti Nirodha, é como se a gente criasse um espaço entre um pensamento e outro. Criasse esse lugar desse espaço, imagina você ter uma mente que ela simplesmente para de pensar. Então, nesse livro, ele não vai orientar
apenas o corpo, mas principalmente os comportamentos, a ética, a respiração, a meditação, a espiritualidade. E daí inspira o praticante a entender yoga como um caminho de vida, não como apenas um exercício, né? O estudo com a prática, o ler, o refletir, o contemplar, ele é muito importante para que você consiga colocar toda essa filosofia na sua vida cotidiana. E tudo que a gente faz na prática de yoga outorga autorregulação, né? A prática outorga autorregulação e dessa forma também autoconhecimento. Então, o que acontece? Se eu tenho alguma questão na minha vida para resolver, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para dentro e ver o que é. E o yoga quando a gente entra no yoga como uma ferramenta técnica, eu subo em cima do tapete, eu faço a prática, eu estou ali como se eu estivesse na frente de um espelho, porque eu coloco os sentidos para dentro e eu observo, eu em cima do tapete sou o cientista que faz o experimento e ao mesmo tempo que está observando, né? E ao mesmo tempo sou o ratinho que está sendo ali, sendo feito o experimento em cima dele. Então, durante a prática de asana, a gente mantém sakshi, consciência testemunha. Só que isso só acontece quando eu tenho uma mente mais clara e objetiva. Então, ensinar yoga não é só ensinar técnica física, mas é trazer essa filosofia de vida prática para o cotidiano. Então, o Satsanga Cast, ele é parte do programa Satsanga, né? São pérolas que eu estou trazendo aqui, são assuntos aprofundados também, mas dentro do programa Satsanga a gente vai entrar muito mais profundamente em cada um dos capítulos do Yoga Sutra, de cada um dos sutras, né? E a gente vai estudar na próxima temporada o livro A Árvore do Yoga, do BKS Iyengar, que ele fala, né, diretamente com o espírito dos Yoga Sutras. É um convite para você participar de um caminho de prática, um estudo de transformação dentro de uma comunidade. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente troca ideias por ali. As aulas são 2 aulas por semana, então são 2 aulas por mês, onde é uma aula de 1 hora e pouquinho, onde também tem espaço para os alunos perguntarem. Essas aulas ficam gravadas, né, e você pode ter esse contato com uma sangha, né? Sangha é quando 2 rios se juntam e se ficam mais fortes, né? A gente fala sangha do yoga. Você pode ter uma sangha para estudar essa filosofia que é tão transformadora. E esse livro que o Iyengar escreveu sobre a árvore do yoga, ele vai falar sobre o yoga como... o Iyengar vai falar sobre yoga como fazendo uma analogia a uma árvore, né, que tem as raízes e todas as suas partes. Então, vai ser um estudo muito lindo. Eu convido vocês a participarem. Dentro da plataforma do programa Satsanga, lá tem vários outros cursos gravados, tem um que são as 7 chaves do Yoga Sutra. Então, enquanto você está fazendo parte da comunidade, você tem acesso a todas as aulas. Então, é importante a gente reconhecer a raiz filosófica do yoga, né? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui ouvindo e, de certa forma, me inspirando e eu sendo inspiração para vocês, né? Então, compartilham, curtam, sigam nas redes sociais. Lembrando que yoga é um caminho que nos leva de volta a nós mesmos. Espero vocês para o próximo podcast. Vou tentar fazer uma sequência aí de toda semana. Não sei se vou conseguir toda semana, mas sempre que eu estiver aqui vai ser de coração, dividindo o yoga, que é tão importante na minha vida. E eu percebo que quanto mais pessoas praticam yoga, mais elas têm clareza mental, mais objetividade e mais capacidade de ser feliz. E eu acredito muito que quem é feliz e está em paz não incomoda ninguém.
Então, envie para pessoas que você acha que vão gostar, principalmente para praticantes, pessoas que começaram a praticar e não sabem exatamente o que é o yoga, mas que se identificam, né? Eu acho que a gente tem essa ferramenta aqui para trazer mais pessoas para a filosofia do yoga, porque é uma filosofia muito bonita, vocês vão ver acompanhando comigo aqui esse estudo do Yoga Sutra. Então a gente finaliza fazendo o Shantipat. Quando a gente fala do Shantipat, eu falo 3 vezes a palavra Shanti, que quer dizer paz. Então, em 3 aspectos, como o aspecto infinitamente pequeno, eu lá dentro, o Atman, o aspecto médio, eu e as pessoas à minha volta, e o aspecto infinitamente grande, todo o universo, que todas as pessoas possam estar em paz. Porque somente eu estando em paz não é possível, mas é um grande passo que a gente dá estando em paz no meio do caos. E o yoga ajuda muito nesse sentido. Então, entoamos o Shantipat. Om Shanti, Shanti, Shanti.